Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, sou o CEO da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais um painel da nossa entrevista Ágil de Negócios. E o tema de hoje é um tema aí super importante, eu diria importantíssimo para uma empresa, que é a importância da gestão de riscos. E para falar desse tema tão importante como eu frisei, nós convidamos, né, o consultor sênior, o especialista Rafael Centella. Daqui a pouquinho eu vou passar aí a palavra para o Rafael, que está aí conosco, e ele vai dar uma aula aqui, vai navegar aí dentro desse tema tão importante, eventualmente até tirar dúvidas, se chegarem as dúvidas, como de costume, e vamos falar aí, vamos abordar esse tema, né, que muitas vezes é esquecido, ó, já fica uma provocação aí para o Rafael. Normalmente esse tema aí é bastante esquecido e não tão comentado aí pelos profissionais em geral. Lembrando que esse painel da Entrevista Ágil de Negócios, ele é transmitido aqui pelo Facebook da Escola da Ágil e posteriormente, né, esse vídeo será disponibilizado também no Instagram, no LinkedIn e no canal do YouTube da escola, assim como estará disponível também lá na rede do nosso convidado, do nosso consultor, o especialista Rafael Centella. Então, para quem não puder acompanhar aqui agora ao vivo, depois o vídeo estará disponível. Esse painel da entrevista, nós temos aí um apoiador para ele, um patrocinador, e aqui eu gostaria de então, mandar um agradecimento. A TV Conecta, que é a empresa especializada em marketing estratégico, marketing de produtos. Mandar um abraço aí para toda a equipe da TV Conecta e mandar também um abraço lá para o meu amigo, né, o Vitor Ribeiro, o CEO da Janela do Empreendedor, que está lá em Curitiba, e está chegando, já chegou aqui em São Paulo, toda a sua bagagem para praticar o network profissional. Tá legal? Então, vamos lá, se preparar aqui. Tudo certo aí? Tudo certo aí? Tá ok? A produção já me deu o recado aqui, então vamos lá. Rafa, bem-vindo à área de Escola de Negócios, ao nosso painel de entrevista de negócios. Nesse painel, um pouco mais geral, né? Para falar um pouco a respeito da sua especialidade, da sua área de conhecimento. E nós aqui, o pessoal da produção, do marketing, entendeu que seria muito importante a sua participação. Então, eu gostaria de começar aí já uma pergunta, para que você fale um pouco, como que, Rafa, eu acho que a gente vai ter que recomeçar, é isso, produção? Tá bom, só um minutinho, pessoal. A nossa produção vai fazer algo aqui, só um minutinho. Você está me ouvindo bem aí, Rafa? Agora tô. Tava falhando um pouquinho. Tá. Mas dá para seguir, produção? O que você acha? Se tiver que recomeçar, a gente recomeça tudo. Eu sou automatizado, vai tudo de novo. Não tem problema, é isso aí. Tá tudo bem? Não vai prejudicar a qualidade do vídeo? Então, legal, vamos lá. Então, só para, né, reforçar, então, aí, devido a essa questão técnica, estamos aqui com o consultor sênior, o especialista Rafael Centella em gestão de risco, para falar aí da importância da gestão de riscos. Rafael, por gentileza, se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece, aqui da escola, o público, né? E em seguida, eu já peço aí para você falar um pouquinho como é que você está vendo esse mercado, né? No que diz respeito à gestão de riscos, como é que os empresários estão olhando para isso, estão dando a devida atenção, na sua visão, claro, ou não? Fala um pouquinho para nós, Rafa. Vamos lá, meu nome é Rafael Centella, já foi apresentado aí pelo Ronaldo. Eu estou nessa área de gestão de risco tem alguns anos, não vou entregar a minha idade, não. Tem especialização em gestão de riscos, um MBA específico na área. Tenho acompanhado muito o mercado, não vejo muitas empresas se dedicando tanto à gestão de riscos. Uma prova disso foi justamente essa pandemia. Muitas empresas não estavam preparadas e isso é um risco que deveria ter sido previsto estrategicamente pelas empresas, né? As pessoas costumam olhar muito a continuidade dos negócios, mas esquecem que antes disso, né, a gestão de risco é uma etapa anterior a muitas outras etapas, né? Se a gente for falar auditoria baseada em risco, a avaliação do risco tem que vir antes.
Tem muitas empresas grandes fazem, mas poderia ser feito mais completo a gestão de risco. A análise, identificação, avaliação dos riscos da companhia. Interessante. Então, assim, pelo que eu entendi aí na tua visão, né, nesse mercado tão grande aí no caso, não tem se olhado, né, como talvez aí com carinho que devesse olhar para essa questão aí da gestão de risco. Tem um espaço Exato. ainda aí para. E é interessante, né, Rafael, pelo seguinte, como você falou, normalmente não se olha tanto, e é uma área tão importante, como eu falei aqui na abertura, porque, na realidade, se você não tiver ali, se você não tiver criado, né, devidamente um determinado risco dentro da sua empresa, ele pode descontinuar o seu negócio. Então, assim, é algo que realmente não dá para imaginar uma empresa hoje em dia, não importa o tamanho da empresa, eu até gostaria que você falasse disso, se a gestão de risco ela tem tamanho de empresa, né? Mas não tem como imaginar uma empresa que não se preocupe em realizar essa gestão do risco, seja aqui num profissional, seja um consultor especialista como você. É isso mesmo. A gestão de risco, ela precisa ser feita, independente do tamanho da companhia, se é uma empresa pequena, uma empresa de grande porte, médio porte, multinacional, companhia de capital aberto, não faz muita diferença. O que acaba, na verdade, sendo necessário é o impacto. Porque quando você faz uma avaliação de risco, você tem que avaliar a probabilidade daquele risco acontecer, mas também qual o impacto se ele acontecer. E para fazer uma melhor avaliação, você tem que avaliar sempre o pior cenário. Você tem que ir pelo pior cenário. Vamos pensar assim, eu vou cobrar um pênalti. Né? Pô, mas eu posso errar. Sim, é um risco que você tem que avaliar se você chutar errado aquele pênalti. É um risco previsto. Mas se você for assertivo no tratamento daquele risco, você vai fazer um gol. É uma vitória. Então o risco, às vezes é muito mal visto pensando somente na perda. Mas um risco tratado, ele pode também gerar oportunidades. O problema do risco é se ele não for identificado. Tem até uma fala de Frederico Grande que ele diz que é permitido ser derrotado, mas jamais surpreendido. Então os riscos, todos eles devem ser entendidos e conhecidos pela empresa. Você tem o direito de aceitar algum risco, né? Existem algumas tratativas. Você pode aceitar o risco, desde que você avalie qual vai ser o impacto desse risco, se ele for concretizado. E sim, muitas empresas podem fechar as portas por um risco mal identificado, mal avaliado. Né? Permitir que o risco aconteça e, de repente, fechar as portas de uma empresa. O impacto pode ser muito mais alto do que a empresa imagina. Muito bem, parabéns. Olha, já fez aí uma explanação inicial aí, contextualizou essa frase aí que você falou, sobre o profissional, a pessoa até pode ser derrotada, né? Mas não surpreendida, né? Realmente acho que responde muita coisa, porque eu fiquei aqui imaginando na hora que você estava falando, enquanto um empresário de empresa, quer dizer, é mais ou menos assim. Se eu mapeei o risco e eu sei que ele existe, logicamente, como você falou, eu posso analisar o pior cenário também. Então, se acontecer, ok, estava previsto, né, de alguma forma. Agora, você realmente ser derrotado porque o risco te pegou de surpresa e você não teve sequer tempo para agir, eu estou entendendo, né? Se me corrija se eu estiver É errado no isso meu mesmo. entendimento. Você aí, eu acho que é muito pior, né? Até porque você não tem chance de defesa. Então é muito legal, porque até dá pra fazer um paralelo, né? Algo assim, até meio subjetivo no caso, algumas metáforas no caso, levando aí para a realidade que eu imagino que você deva ver aí todo dia, né? Que você até foi discreto demais aí no início, mas você tem aí uma grande experiência que eu sei na parte de gestão de riscos aí, atuando em empresas e ajudando aí muita empresa, muito empresário, eu sei disso, nessa parte de gestão de riscos. Sim, desde empresas pequenas, criação de áreas de gestão de risco dentro para a própria empresa tocar, escrevendo projeto, identificando os riscos, fazendo a avaliação de riscos para empresas, seja empresa pequena, média, grande, multinacional, nacional de grande porte, nacional de capital estrangeiro, porque às vezes as pessoas confundem, né? A empresa pode ser nacional e ter capital estrangeiro, sim, ela continua sendo nacional como uma multinacional. Com passagem por diversas empresas, cada empresa tem uma forma, sim, de avaliar o seu risco. O apetite ao risco que a gente chama. Então, eu posso ser uma empresa mais agressiva referente aos riscos, mas eu tenho que identificar os meus riscos.
Eu posso aceitar o risco, eu posso tratar de uma forma diferente porque eu prefiro dessa forma, dependendo da minha área de atuação. Como eu posso ser também uma empresa mais conservadora, tratar os meus riscos de uma forma mais assertiva, controlar um pouco melhor os riscos, né? Que isso é outra coisa que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, referente ao controle, que isso faz parte de riscos. São formas de tratar os riscos, mas você precisa sim identificar os seus riscos. Você tem que ter o conhecimento dos riscos. A forma que você vai tratar os seus riscos pode impactar muito, pode impactar médio, pode impactar baixo, ou não ter impacto nenhum. E tudo isso precisa ser identificado. Isso é a gestão de riscos, né? Quer dizer, bem completo mesmo, né? Não é só uma questão do mapear, né? Como a gente fala, mapear, mas claro, você já elencou aí uma série de critérios aí, de aspectos que devem ser observados, realmente ratifica aí a grandeza dessa área. Hoje em dia, inclusive, eu fico imaginando isso, o risco e a gestão de risco, por consequência, ela está presente em qualquer situação, na realidade, na vida pessoal, na vida profissional. Aqui nós estamos focando em negócios, que é uma história de negócios, claro, mas para você fazer uma viagem, você pode mapear e fazer uma gestão de risco, né? Ah, o carro vai quebrar ou não vai quebrar, se quebrar, o que eu faço? Agora, na vida profissional aí, hoje mesmo eu estava em uma visita técnica, né, acompanhando aí um parceiro aí, um cliente, que eu ainda faço essa consultoria para ele, né? É aquele parceiro que eu não, na verdade, eu não faço consultorias, eu fui da escola, né? E só que ele me sentiu na época para fazer tal, e eu faço a consultoria especialmente para ele. E nós estávamos realmente justamente falando disso, da questão de assumir o risco. E até que ponto que você está disposto a assumir aquele risco que você mapeou, né? Então, você, como consultor especialista, vai mapear, vai fazer todo um trabalho muito bem feito, vai fazer recomendações, eu acredito nisso, e o decisor, o gestor da empresa, ele vai tomar a decisão se ele quer ou não correr naquele risco, né? É nessa linha aí, Rafa. É isso aí mesmo, Ronaldo. O que a gente procura fazer? A gente identifica, avalia e apresenta. Olha, esses são os seus riscos. Um ponto muito importante na hora de apresentar o risco: o impacto do risco para o negócio dele. Tem algumas etapas para a gente poder chegar nessa avaliação de probabilidade de impacto, até mesmo para fazer a avaliação do risco. Tem algumas Fica à vontade. ferramentas, uma ferramenta que é muito interessante para você começar o seu projeto ou o seu processo de gestão de risco, é você entender quais são os processos mais críticos dentro de uma empresa. E uma ferramenta boa para isso é o famoso BIA, né, o Business Impact Analysis, que ele vai fazer justamente a avaliação de impacto daquele processo. O que você acaba fazendo uma avaliação de impacto? Por quanto tempo aquele processo pode ficar parado que a empresa aguenta? Ou sem impactar muito dentro de uma empresa. Legal, eu identifiquei os meus processos mais críticos através de um BIA. A partir daí eu vou começar a trabalhar por processos, né? Porque não adianta você querer mapear os riscos de uma forma inteira, você tem que separar ele em partes. Então eu vou fazer primeiro os meus processos mais críticos. Quais são os mais críticos? Inicialmente, o que é risco estratégico. O que é um risco estratégico? O que afeta a existência da empresa. O que pode afetar a existência da empresa. Então, por exemplo, o risco de imagem. O risco de imagem é muito crítico, porque dinheiro, você pode perder o dinheiro e depois recuperar de alguma outra forma através de faturamento. Mas a sua imagem é imensurável, não tem valor. Vamos lá. Quanto vale a Agile? Né? Mas quanto vale a imagem da Agile? Porque você criar uma imagem de uma empresa é muito difícil, dá trabalho. Agora, você recuperar essa imagem é muito mais difícil, é muito mais complexo, né? Então, se a gente avaliar quais são, por exemplo, né, falando de risco, de assumir que isso vale para a vida pessoal, uma das formas de tratar um risco é você transferir esse risco. Pô, legal, mas como é que eu transfiro um risco? Vamos pensar no carro. Eu comprei um carro, eu tenho o risco de um acidente, eu tenho o risco do roubo, do furto, de eu acabar perdendo esse carro de alguma forma. E o que eu faço? Eu assumo o risco, compro o carro e simplesmente saio andando com ele, ou eu vou transferir esse risco? Eu transfiro fazendo o seguro. Então, você faz o seguro, você está transferindo aquele risco. Quem vai tratar esse risco para você? A seguradora, a companhia de seguro. Então, você pega aquele seu risco e fala, companhia de seguro, eu tenho esse produto, eu tenho esse risco. Você quer esse risco? E aí ele vai te falar assim, sim,
ou não, eu assumo esse risco para você, ou não me interessa assumir esse risco para você, que é quando a gente faz a solicitação e faz cotação no mercado. Tanto que algumas companhias respondem, me interessa esse risco, mas o valor é tanto. E algumas não respondem, porque ele não se interessa pelo risco. Ele vai fazer essa avaliação e vai aceitar ou não. Só para a gente simplificar na vida pessoal o que é tratar um risco. O seguro é uma forma simples da gente começar a falar disso. Perfeita. Olha, pessoal, uma verdadeira aula aí do Rafael Centeira, consultor clínico especialista em gestão de risco. Está dando uma aula aqui para nós a respeito de gestão de risco. Lembrando aí para quem está chegando agora que nós estamos transmitindo aqui ao vivo pelo Facebook. O tema de hoje é a importância de gestão de riscos e vamos falar muito mais aí sobre esse tema tão importante. Tem uma pergunta aí, inclusive, da nossa equipe, ó, da nossa diretora de marketing. Eu vou falar, eu não sei, quais são os riscos mais comuns das empresas? Como você vê isso aí? Bom, os riscos mais tratados pelas empresas são geralmente a perda financeira, né? Então são os riscos financeiros, os riscos de imagem e os riscos estratégicos. Mas tem algum risco específico? Depende muito do tipo de empresa, mas quando a gente fala em risco financeiro, a aplicação financeira é um risco muito comum. Eu vou pegar o meu faturamento, ou o que pode me gerar lucro, e vou aplicar esse dinheiro. Vou aplicar uma poupança, eu vou fazer uma aplicação de alto risco. Então, isso é um risco a ser avaliado. O quanto eu posso perder e o quanto eu aceito perder. É diferente o quanto eu posso e o quanto eu aceito. Às vezes eu posso perder 10%, mas eu só aceito perder 5%. Isso é uma tratativa de risco, né? Eu estou pegando esse risco, qual vai ser o meu impacto? Eu aceito um impacto de 5%. Eu posso ter um impacto de 10%, mas eu só aceito 5%, que é o que a gente chama de apetite ao risco. Por isso que nós ouvimos falar aí, eu também não sou especialista nessa área de investimentos, você já explicou um pouquinho, a questão do perfil, né, do investidor ali, se ele está disposto a assumir menos, médio ou mais riscos, é nessa linha aí, né? Exatamente, riscos, não é? Então, novamente, a gente está falando de risco agora na área de investimentos. Então, quando a gente Olha aí. fala em risco, ele é muito amplo, né? Então, exatamente, Rafael, é isso que eu tenho notado, porque na realidade a gente sai daqui da parte de uma operação de negócio, daqui a pouco estamos lá analisando a parte do investimento, a vida pessoal e o conceito, né? Conceitualmente é a mesma coisa, né? É a A mesma questão da coisa. importância de olhar para esses riscos. E você citou aí também algo que me chamou bastante atenção, a questão do risco estratégico. Eu não tinha pensado dessa forma. Os riscos que colocam em risco a existência da empresa, é isso, né? Isso mesmo. Realmente, poxa, olha só, chegar ao ponto, né? Um risco estratégico que coloca em risco a existência da empresa. E aí eu pergunto para quem está acompanhando a nossa entrevista ágil de negócios. Você que é empresário, ou você que é empreendedor que está começando, você já fez aí, já mapeou os riscos no seu plano de negócios, você que está começando? Ou você que é um empresário já formado, já maduro, no seu planejamento estratégico, você já fez a previsão aí dos riscos, já fez esse mapeamento, né? Olha só, você já sabe quais são os riscos que pode impactar e prejudicar a existência da sua empresa? Isso me parece muito sério, isso que o Rafael Santeira está falando aqui para nós. É isso mesmo. O impacto no negócio é algo muito importante na hora de fazer uma avaliação de risco. Qual o meu impacto? Eu tenho que entender a probabilidade dele acontecer justamente para eu não ser pego de surpresa na hora do impacto. Putz, aconteceu. O que eu trato geralmente? Eu trato a probabilidade da ocorrência do risco. Eu não vou tratar tanto o impacto, eu vou evitar o impacto do risco. A ideia é que ele não ocorra. E tem, inclusive, algumas ações depois, né? Eu posso ter um plano de resposta, se o risco for concretizado, o que eu preciso fazer para perder menos dinheiro? Parou a minha operação, eu não tratei adequadamente. Aí entra um plano de continuidade. Então, são etapas e processos diferentes de uma empresa que um tem ligação direta com a outra. Então, a importância da gestão de risco, ela está ligada diretamente na continuidade da empresa. Porque para você montar um plano adequado de continuidade, você tem que entender quais são os seus riscos. O que eu tenho que tratar para a minha empresa não parar? Eu tenho que fazer um BIA, eu tenho que fazer avaliação dos riscos, quais são os riscos mais estratégicos, menos estratégicos, qual que pode parar, qual vai ter o maior impacto, e aí você monta um plano de continuidade em cima dos riscos, né? Baseado nessa análise de processos e de risco. Esse plano de continuidade que você menciona é o que nós já ouvimos falar como plano de ação ou são coisas diferentes?
Não, são coisas diferentes. Quando a gente trata o risco, é bem específico a tratativa de um risco. Por exemplo, o risco de investimento. Como é que eu vou tratar o risco de investimento? Eu vou montar um plano de ação específico para ele. O que eu tenho que tratar quando a gente fala em plano de ação de gestão de risco? Eu preciso entender quais são os causadores daquele risco, o que pode fazer com que esse risco venha a ser concretizado, e aí eu vou começar a tratar esses causadores. Eu não trato o risco especificamente. Porque, por exemplo, eu tenho um risco de investimento, eu vou tratar como? Não investindo? Não, eu tenho que investir o dinheiro. Mas como é que eu vou tratar esse risco? O que pode causar uma perda financeira? Um investimento inadequado, uma avaliação incorreta do risco do meu investimento. É isso que você vai tratar. Então você vai colocando no plano de ação, eu preciso fazer uma avaliação melhor de investimentos. Ou, por exemplo, em termos de descontinuidade da empresa. O que pode causar a descontinuidade? O rompimento de energia. Vamos dar um exemplo do Amapá, o estado do Amapá, que a gente está tendo problema de energia elétrica. Como é que eu posso parar uma fábrica, por exemplo? Eu vou parar essa fábrica se eu tiver descontinuidade de energia elétrica. Como é que eu vou tratar isso? Preciso ter um gerador, preciso ter um gerador a diesel, preciso ter outro tipo de gerador. Você vai tratando os causadores desse risco. Então, é fase a fase, etapa a etapa da tratativa do risco. Aí a gente começa a fazer o plano de ação. Aproveitando do plano de ação, quem trata o risco é o dono do processo, o dono do negócio. Então, eu, por exemplo, consultor, eu desenho e falo o que ele precisa tratar. Ou, muitas vezes, a gente pode até negociar o como fazer, mas quem vai executar é ele. Por que eu falo que é ele que trata o risco? Ele sabe o quanto ele tem, o quanto eu posso investir agora. Então, ele vai definir o prazo que ele vai fazer, a gente negocia, pode até negociar esse prazo, falando é adequado ou não é adequado para a tratativa do risco, mas é ele que vai justificar o quanto ele vai gastar, o quanto ele pode gastar. Vamos pensar agora que eu sou a área de gestão de risco dentro de uma empresa, eu não sou mais o consultor. Eu vou mapear o risco para a outra área, para o outro processo. O gestor daquele processo, o dono daquele processo, é que trata o risco. E eu identifico para ele quais são os pontos fracos. Olha, você tem uma ausência de controle que pode ocasionar aquele risco. Você precisa criar esse controle. Eu posso até falar o tipo de controle que ele cria. E aí ele monta o plano de ação e leva de novo para a avaliação da área de gestão de risco, que vai falar, olha, ok, eu aceito esse controle, ou não, ainda não é adequado para essa avaliação de risco. Então eu precisaria fazer o quê? Uma reavaliação para identificar se é ok ou não ok. Olha aí, realmente uma aula. É um processo bastante minucioso, organizado, né? Muito organizado, eu notei as etapas, as fases aí, o olhar com atenção para cada parte, para cada tipo de análise. E, logicamente, eu já tive experiência dentro de empresas, né? E eu sei muitas vezes que você encontra, infelizmente, isso acontece até com uma frequência em equipes, a chamada resistência, né? E aí até uma curiosidade de minha parte, você como consultor, claro, aqui a gente você não tem que falar nome de nenhuma empresa, claro, mas assim, com a tua experiência, esse fator da resistência, né? Quando você aponta para um determinado gestor que é responsável pela atividade, pela tarefa e pelo risco, como você bem explicou, é muito forte isso, Rafael. Tem muita resistência para a gente. Vamos falar português bem claro. Quando você pega um BIA, por exemplo, e você vai falar da importância do processo, a gente identifica que o gestor, o dono daquele processo, ele sempre quer colocar a área dele como importante. Quando a gente fala em risco, você fala assim, você tem um risco muito grande dentro da sua área, ele não aceita o risco. Ele fala, não, imagina, é tranquilo. Tem muita resistência. Então, por isso que a gente fala de etapas de análise de risco, que é para ele começar a entender. Se você é uma área importante dentro da companhia, o seu risco é alto dentro da companhia. Se a sua área não estiver bem, você pode causar um impacto muito grande dentro da empresa. Então, por isso que a gente precisa fazer em etapas, em partes, né? Fase a fase, fase a fase. A primeira fase, por exemplo, de uma análise de risco, de um processo de gestão de risco, é a parte de comunicação e consulta. Como assim a comunicação e consulta? Tem que ser top-down. Se não vier do conselho e uma empresa, por exemplo, que é mais estruturada, se não vier do conselho, não é feito. Uma empresa menos estruturada, se não vier do presidente, do diretor, da diretoria executiva, dificilmente o processo de gestão de risco ele vai andar. Justamente porque
as pessoas não aceitam muito, porque quando falam de risco, tende a soar muito mal, né? As pessoas entendem mal, pô, é um risco, é um problema, você está falando que eu sou um problema para a empresa, mas um risco tratado, ele pode deixar de ser um problema, e ele pode gerar uma oportunidade. Então é isso que precisa ser muito aberto, que as pessoas têm muita resistência ao termo risco. A pessoa acaba acreditando no gestor, né? O profissional em geral, muitas vezes, isso logicamente que não é a totalidade, mas eu acredito que ele acaba traduzindo ao risco como uma falha minha. Eu falhei, eu errei. E muitas vezes não é isso, né? Na maior parte das vezes não é isso. São riscos inerentes à operação, inerentes ao Esse negócio. termo. Esse termo é perfeito, o inerente é perfeito, Ronaldo. Eu peguei, inclusive, o termo agora que me veio na cabeça da legenda que a equipe aqui produziu, e eu, na hora que eu li ali a legenda da nossa postagem hoje da sua live, da sua entrevista, eu estava com uma edição, eu achei super simples, né? Porque é realmente a pessoa chegar para ela. Então, eu acho aí para quem está acompanhando a nossa entrevista de negócios, que atua em empresa, que é um empresário, não importa, não se apegue, né, a essa questão do risco, né? É natural que os riscos existam, o importante é, como o Rafael falou, que sejam mapeados, que sejam trabalhados devidamente. Pessoal, então, só para fazer aí mais um lembrete, estamos aqui com o nosso painel de entrevista ágil de negócios, normalmente no ar, hoje, excepcionalmente, sendo transmitido aqui ao vivo pelo Facebook da escola, hoje, quinta-feira, né? E depois estará disponível aí nos canais da área. Estamos aqui com um convidado especial, um consultor sênior especialista em gestão de riscos, o Rafael Centeno, que está dando aí uma aula para nós. E a nossa equipe de produção está acompanhando todo o processo. Quero aproveitar o pessoal mandando uma mensagem, Isabel Mello, né? Mandou aí, vamos para cima aí desse assunto. Nosso grande parceiro aí, ó, que eu citei no início da nossa live, o Vitor Ribeiro, empresário, CEO da Janela do Empreendedor, lá de Curitiba. E tá te parabenizando. A live, muito boa a live. Ó, ele tá falando aí, Vitor Ribeiro, da Janela do Empreendedor, de Curitiba para o mundo. É isso aí. Rafa, fala um pouco para nós agora. Ó, eu falei que não ia te chamar de Rafa e já te chamei de Rafa umas 4 ou 5 vezes. Você notou, né? Já notei. Não tem como. Rafael é um nome que é diminuído muito facilmente. Me perdoe, a gente acompanha o seu trabalho já há algum tempo, temos algum relacionamento também, claro, né? Somos parceiros, amigos e conhecemos aí a sua competência e é por isso que você está dando essa entrevista, fazendo essa live conosco aqui hoje, tá? Gostaria que você falasse um pouquinho com o público da escola, alunos, ex-alunos, parceiros, clientes, fornecedores, né? A respeito, é uma dúvida que eu tenho, acredito que possa ser de todos, qual que é a relação da sua área, gestão de riscos, né? Seja uma consultoria ou seja dentro da empresa, com essas áreas chamadas auditoria ou compliance. Qual é a relação delas? É a mesma coisa, não? Como que elas se integram? São áreas diferentes. Na verdade, o ideal é que sejam separadas. São áreas de staff, né? Dentro de uma empresa, mas elas são separadas. Elas fazem, inclusive, parte das chamadas 3 linhas de defesa, né? Que são separadas por níveis, mas a gestão de risco é uma etapa antes da auditoria, né? Vamos chamar dessa forma. Não estou falando que é mais importante ou menos importante, são atividades bem diferentes, mas que têm ligação uma coisa com a outra. Por exemplo, eu faço uma avaliação de risco, eu identifico os riscos, eu, empresa, né, identifico os meus riscos e monto um plano de ação para os meus riscos, crio controles. A área de controles internos tem ligação também, elas são uma após a outra. Vamos falar mais ou menos assim, embora tenha um pouquinho de diferença. E eu identifico os riscos dentro daquela empresa. Legal. Eu tenho uma área de auditoria. O que essa área de auditoria interna ela vai fazer? Ela vai, inclusive, identificar os meus controles. Ela vai ver se a minha gestão de risco está sendo feita adequadamente. Quem que eu cobro, por exemplo, eu auditoria? Eu não vou avaliar a minha área de gestão de risco. Eu vou avaliar o meu processo, que foi o que a área de gestão de risco avaliou também, os riscos do processo.
e a auditoria vai e avalia os processos para ver, inclusive, se os controles estão sendo executados e se os riscos estão sendo controlados. Como é que eu faço controle? De novo, eu vou tratar a probabilidade daquele risco acontecer. E a auditoria vai lá e verifica se isso está acontecendo mesmo. A gestão de risco, ela faz isso vai de acordo com cada empresa, o apetite ao risco que eu falei, mas ela pode ser feita a cada 6 meses, a reavaliação dos riscos, ou dos principais riscos, e o ideal é que a cada 2 anos você faça uma reavaliação total dos seus riscos. A auditoria já tem um trabalho diferente. Se é uma área muito crítica, ela vai fazer um trabalho semestral. Se é uma área menos crítica, ela vai fazer um trabalho anual. E se é uma área que tem menos impacto da empresa, ela vai fazer um trabalho a cada 1 ano e meio, de acordo também com o planejamento da auditoria. Mas são áreas separadas, têm importâncias tanto quanto e impactos diferentes dentro da empresa. Se você pega uma auditoria, ela vai fazer um trabalho. Eu vou tentar explicar mais ou menos com cabeças diferentes, porque eu também já fiz auditoria, também já auditei os processos de alguma empresa. Então, o que você faz? Hoje, ela tem muita função de consultoria também, a auditoria interna. Mas o que ela faz? Ela identifica falhas no processo, não exatamente nos riscos. Ela vai identificar falhas onde pode ocorrer uma fraude. Só que eu posso ter um processo de auditoria de riscos. O que eu faço na minha auditoria de riscos? Eu vou pegar os riscos mapeados, os controles identificados, e eu vou avaliar os controles, que eles deveriam existir ou que existem dentro do meu processo. E aí, baseado nisso, eu posso sim alterar a matriz de risco de acordo com uma auditoria baseada em risco, porque eu vou pegar os riscos identificados, os controles desenhados para aquele risco e se eles estão sendo executados adequadamente ou não. Então, são áreas interligadas, mas diferentes, com ações diferentes dentro da empresa. Não sei se eu consegui explicar, espero que sim. Não, explicou muito bem. São propósitos, né, objetivos diferentes, pelo que eu aprendi aqui com você, e na realidade são áreas complementares, né? Uma complementa a outra, logicamente que uma vem antes da outra, a outra vem depois, atividades, etapas, e realmente, inclusive descobrimos agora que além de tudo, né, desse conhecimento todo em gestão de riscos, você também é um auditor, veja só, né? Então já fez auditoria aí também, são atividades diferentes, pelo que nós entendemos aqui agora. É bacana, parabéns, uma bio aí, um CV bastante completo e com áreas relacionadas, né? O que é importante, porque eu acho que até isso te ajuda, né? Você está fazendo o trabalho de uma área, mas você já sabe como funciona o da outra, então você não deixa nenhum buraquinho ali, nada, né, nada descoberto e tal, e vai fazendo isso daí. Legal, muito bom. Então eu espero, né, e torço muito aí para que o pessoal que esteja acompanhando a nossa entrevista ágil de negócios, profissionais aí da área, ou empresários, empreendedores, não importa o tamanho da empresa, do negócio, esteja realmente, né, ou aprendendo ou reciclando o conhecimento que já tenha, tá bom? Então, muito legal, bacana. E o compliance, né, você também falou um pouco aí, a questão da conformidade, né, o compliance quando surgiu, acho que, sei lá, uns 20 anos atrás aí, talvez, quando começou a se falar de compliance, a questão de conformidade dos processos, e foi quando começou a ganhar força, né? Você também vê dessa forma? Essa área começou a ganhar um pouco mais de força no mercado? A área de compliance, sim. Hoje, se a gente for falar então em LGPD, a área de compliance ganha mais força ainda, porque são questões regulamentares, e eu tenho que estar dentro da regulamentação da minha área. O compliance, para a gente tentar exemplificar um pouquinho, ela faz justamente isso. Ela pega o que regulariza a minha empresa, se eu estou aderente àquela regularização ou se eu preciso melhorar a minha regularização. E aí, de novo, ela tem ligação com a área de risco, porque quando eu vou mapear o risco, eu preciso ver esse risco de regulação, por exemplo. Mas quem é que trata? Sou eu a área de risco? Não, é a área de compliance. Na verdade, quem cobra a tratativa? A área de compliance vai cobrar a tratativa das áreas específicas. Vamos pensar numa empresa de medicamento, uma indústria de medicamento. Eu tenho que ter a Anvisa, né? E isso precisa ser revisado, sempre revisado. Quem faz isso? É a área industrial, a área farmacêutica, enfim, vai depender muito do seu tipo de negócio. Mas quem vai cobrar essa tratativa é a área de compliance. A área de gestão de risco identifica esse risco e a área de compliance que trata, junto com o dono do negócio. Então são áreas ligadas, mas diferentes. A área de compliance ela vai ver regulamentação, se eu estou dentro da lei, se eu estou fora da lei, se eu estou ultrapassando as minhas obrigações legais ou não.
e a área de gestão de risco mapeia o risco disso acontecer. Sensacional, sensacional a sua explicação, os seus exemplos, super didático. Eu tenho certeza que todos compreenderam muito bem, é muito bacana mesmo. Aqui, se restava alguma dúvida sobre o que é e sobre as diferenças entre área de gestão de riscos, auditoria e compliance de uma empresa, aqui foi tudo esclarecido, eu não tenho a menor dúvida. Quem não Espero que entendeu sim. muito bem, pode voltar um pouquinho aí o vídeo, que certamente vai compreender perfeitamente. Parabéns, viu, pela explicação, realmente muito boa. Obrigado. Você tocou em um ponto aí, inclusive foi uma falha minha aqui, quando a gente está conversando e o bate-papo está indo aqui naturalmente, não tem pergunta pronta, não tem nada, você sabe disso. E você falou uma palavrinha, uma sigla mágica, né, que vem tirando... Na realidade, assim, ela foi subestimada por muitos anos, nos últimos anos, e nesse ano, agora no final do ano, ela realmente ganhou vida, né? E veio como aquele tormento, aquele monstro para muitos, em especial para quem não estava preparado ou para quem não estava dando muita atenção, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E você lembrou muito bem dela aí, eu anotei. Eu gostaria que, com a sua experiência, lógico, eu sei que você não precisa ser um especialista em LGPD, mas como que você está vendo essa chegada aí da lei com essa questão da gestão de riscos? Passa aí um pouquinho da sua visão, por favor. Vou passar assim. É um risco que precisa ser mapeado, né? Porque é uma lei de conformidade, é uma lei que fala de proteção de dados. Não vou entrar muito nesse tema porque não é a minha especialidade, de fato, a proteção de dados, e sim o risco da proteção de dados. A gente tem um grande problema aqui no Brasil. Como a gente está num bate-papo, vamos falar abertamente, a gente tem um problema de... Deixa aí, né? A gente vai levando, vai empurrando. Deixa para depois. Vai empurrando com a barriga. Isso não é um problema, ainda não está ativo. Uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade para explicar para quem não é do Brasil, a lei que não pega, né? Porque às vezes é criada uma lei, as pessoas não seguem a lei fica esquecida. No Brasil, para a gente poder ter força em cima de alguma lei, tem que ter punição, principalmente punição e fiscalização muito forte. E, pelo meu entendimento, pelo que eu tenho visto, a LGPD agora veio sim muito forte e a fiscalização vai ser muito grande. Porque o impacto de um vazamento de dados, que a gente... Vamos lá agora entrar um pouquinho na questão de risco. O impacto do vazamento de dados ocasionado por uma empresa é muito forte, porque você afeta não só financeiro uma empresa, você afeta a imagem daquela empresa, que é o que a gente falou antes. Você criar a imagem dá trabalho, você recriar a imagem é quase impossível. Tem empresa que, quando afeta a imagem, ela não consegue se restabelecer. Não consegue. Capenga, e algumas, inclusive, quebram, justamente por afetar a imagem. E quando você tem um vazamento de dados, vamos pensar assim, eu sou uma empresa nova e eu sou uma empresa administradora de cartão de crédito, por exemplo. E a minha base é vazada, ou os dados de alguns clientes são vazados. Isso vai dar um impacto muito grande. Então, esse risco eu tenho que ter mapeado. E a área de proteção de dados que vai tratar isso. Mas o risco tem que ser mapeado por mim, que eu sou da área de gestão de risco, eu tenho que mapear esse risco, identificar. E apontar para quem é o dono tratar, que seria a área de proteção de dados. Mas eu tenho que identificar. Olha, ainda Perfeito. mais hoje que vem LGPD, eu tenho que conhecer um pouco, entender qual é o objetivo dessa lei, o que vem a ser fiscalizado numa lei para poder tratar adequadamente com a área. Olha, LGPD, Perfeito. ou área de proteção de dados, ou não existe essa área, diretoria, conselho, precisa ser criado, vocês precisam trazer especialistas, porque o impacto pode ser muito grande. A multa, inclusive, é bem alta se tiver um vazamento de informação, um vazamento de dados. Exatamente. O pessoal realmente, os empresários aí em especial, né, ou autônomos, microempresas, todo mundo que trata com dados, não importa se é de fornecedor, de cliente, de pessoa física, de pessoa jurídica, é dado de qualquer forma de uma pessoa, né?
Então, realmente tem que estar bastante antenado nisso daí. Eu sei que a lei, ela traz aí algumas novas funções, né? E ela traz também, inclusive, a função do chamado de PO, né? Que, inclusive, está saindo aí alguns cursos para formar esse profissional. Mas eu entendi também que, na realidade, isso não muda a missão, o objetivo e a função de quem faz a gestão do risco. Ou seja, o profissional, o consultor que atua com gestão de riscos, ele vai ter que olhar para todas as áreas e mapear os riscos da mesma forma. Lógico que as empresas têm que se adequar em termos de sistemas, tecnologias, processos, e o compliance vai atuar da mesma forma para ver se a LGPD está sendo cumprida, a auditoria vai funcionar da mesma forma, ou seja, uma coisa não substitui a outra, na realidade Não, é mais trabalho, né? É mais coisas aí que devem ser vistas no caso. Muito bom, é isso, né, Rafa? Assim, o cenário é esse. Vou tentar de uma forma bem curta, né? Então vamos lá. A LGPD ela define que tem que ter alguns tipos de controles, né? A área de gestão de risco avalia que o risco existe, ó, você tem que ter o risco, tem que criar controles. Eu não vou especificar qual é o controle, porque eu não sou o dono da área, eu não sou o dono do processo. Eu vou avaliar se o controle é aderente ou não aderente. E aí a área de auditoria audita esses controles e a área de compliance verifica se está dentro da lei ou não. Então são um conjunto de áreas de extrema importância. Uma coisa que algumas companhias têm feito, Ronaldo, é profissionalizar ou especializar a área de gestão de risco. Como assim? Um profissional de gestão de risco, ele é generalista, né? De uma forma bem ampla falando. Ele olha a empresa como um todo. Ele pode ser um especialista em algum assunto, mas ele precisa olhar a companhia como um todo. Algumas empresas estão contratando profissionais especialistas para fazer a gestão de riscos específicos. Então, ele fica dentro da área específica, né? Então, por exemplo, eu tenho uma área financeira, eu vou contratar um profissional de gestão de risco financeiro. Ele vai ficar dentro da área financeira, é como uma espécie de business partner, só que da área de risco. E ele vai tratar especificamente aquele risco junto com a área financeira, para ser um pouco mais técnico dentro daquela área. Algumas empresas estão fazendo isso surte um efeito bem interessante também. Você tem a visão generalista do risco, mas você tem a sua visão específica do risco também. Isso surte um efeito muito positivo. Perfeito, me parece uma estratégia muito inteligente, né? Eu não analisei a fundo, mas me parece, pela sua explicação, uma estratégia muito inteligente, porque a empresa acaba fazendo um aproveitamento positivo da inteligência daquele profissional, do conhecimento dele, da especialidade, e ele tem, né, essa facilidade de se adaptar para trabalhar naquela área que vai olhar com atenção mais ali para os aspectos da LGPD. Eu acho que é bacana, inclusive acredito que muitos profissionais aí da tua área, da área de auditoria, estão aí certamente pensando em fazer, né, algum aperfeiçoamento para ser aí um eventual DPO de uma empresa, alguma coisa do tipo. Certamente isso também deve estar acontecendo esse movimento. Sim, porque é uma área considerada nova, né, essa área de proteção de dados, mas é de suma importância para a sobrevivência de uma empresa, porque a multa é alta e o impacto na imagem pode ser muito alto também. Então, tem Legal. muito profissional que está migrando, inclusive para utilizar. Tem empresa que até prefere, porque você tem um profissional que tem experiência em gestão de risco, ou um profissional que tem muita experiência em auditoria, então ele tem muita experiência em avaliação de controle. E aí você traz esse profissional para dentro de uma área nova, que é uma área de proteção de dados, ele já vem com alguns conceitos muito fortes de controle, de avaliação de risco, de compliance, e consegue unificar isso dentro de uma área que pode ser vital para uma empresa, que é a proteção de dados. Perfeito, acho que é uma bela estratégia mesmo. Rafa, já estamos aí com 44 minutos da nossa live, da nossa entrevista Ágil de Negócio. Quando é bom o tema, passa assim, ó, eu já falei isso aqui. Tá fluindo Mas, muito né, rápido, então, né? estamos caminhando aí, lógico, para a reta final, mas ainda dá tempo. Eu tenho mais perguntas aí para você. Mandar um abraço aí, ó, pessoal. Agora o Edgar Neto também tá mandando aí, ó, muito boa, tá te dando basicamente aí um parabéns. O Edgar, Muito nosso obrigado. parceiro lá da IMA Corretora de Seguro. E aí, Edgar, como é que tá aí a gestão de riscos da sua empresa? Como é que tá? Tá tudo certo? Não? Se não tiver certo, ó, pode consultar o especialista aqui, ele vai te dar uma aula, tá legal? Bacana. Olha só, quero te fazer uma pergunta, e normalmente quando nós entramos nesse assunto aí, né, o empresário, seja de microempresa, pequena, média, vamos brincar aí a grande também,
a gente coloca a mão no bolso, né? Vamos entrar aí na parte orçamentária, né? Essa área de gestão de riscos, toda essa produção, profissionais, seja consultor, seja profissional próprio, né? Mas principalmente na parte da consultoria especializada, não pode ser qualquer, com todo respeito, não pode ser qualquer Zé Mané que você vai colocar lá dentro da sua empresa para fazer uma gestão de riscos. Você tem que colocar um profissional capacitado, com referência, né? Uma empresa aí que tenha bons resultados. Como é que você vê essa parte de orçamento, né? As empresas, principalmente as médias e as grandes hoje, elas se preocupam com isso, elas fazem provisão aí de orçamento, né? No planejamento financeiro ou não, é sempre aquela questão de ter que sair correndo atrás de um orçamento que está sobrando. Como é que você vê isso? O que eu vejo, principalmente as empresas, as companhias de capital aberto são os mais preocupados com isso, gestão de risco, porque eles são obrigados a fazer, inclusive a apresentar qual a sua gestão de risco, né? Então, dentro de empresas de capital aberto, isso é muito vivo, tanto a questão orçamentária para um plano de ação, como para a tratativa dos riscos. Das empresas de médio porte, principalmente as de pequeno porte, já é mais difícil mesmo, sai apagando incêndio. E aí é o que a gente fala, esse termo é muito... funciona muito bem apagar incêndio, porque se você não trata, gerou incêndio. Quando você avalia o risco, por exemplo, você vai tentar... você vai para o combate direto, né? Vamos pensar no incêndio. Você vai para o combate, ele não vira um incêndio. É o princípio de incêndio. Mas se eu não avaliar esse risco e não estou tratando ele adequadamente, ele vai virar um incêndio. E aí o impacto é muito maior. Então as pequenas e médias empresas, elas têm mais dificuldade nesse sentido. Companhia de capital aberto, essas já têm uma previsão por obrigação, né? São questões de obrigações, onde a área de compliance também verifica tudo isso. Então depende muito do perfil da empresa e do tamanho da empresa, sim. Entendi. Mas para essas que você citou como exemplo, né, do tamanho aí, as pequenas, médias, talvez aí, eu estou aqui imaginando o profissional fazendo lá o mapeamento dos riscos, a fase do mapeamento, e um dos riscos que ele levantou é o seguinte: falta de orçamento para praticar uma determinada ação. Olha só, né, a própria falta do orçamento específico para alguma situação é um risco, não é isso? É um risco. Se eu não fizer a minha previsão orçamentária adequada para tratativa, para investimento, para o crescimento da minha empresa, é um risco. O risco de crescimento, o risco de crescimento é um risco. O risco de ausência de faturamento, de redução de faturamento, são riscos que são avaliados dentro de uma empresa, né? Por exemplo, eu tenho concentração de cliente. O que é uma concentração de cliente? Vamos pensar no risco comercial ligado com financeiro. Eu tenho poucos clientes grandes, ou melhor, poucos clientes grandes e quase nenhum cliente pequeno. Mas isso é interessante, eu tenho um faturamento muito grande com um cliente grande. Tá bom, vamos pensar que você tem 3 clientes muito grandes. Você perdeu um, é 30% do seu faturamento que vai. É 30%, fácil. De uma hora para outra você perdeu 30% do faturamento. Isso não é um impacto muito grande numa empresa? É um impacto, seja ela pequena, média ou grande. 30% do faturamento é muita coisa. E aí, qual uma tratativa? Vou dar aqui, não. Uma tratativa para isso é você aumentar a quantidade de cliente pequeno. Porque perder um cliente pequeno, 2 clientes pequenos, 3, 5 clientes pequenos, não afeta tanto o seu faturamento. Pô, Rafael, mas você está falando que uma área de risco tem que pensar em perder um cliente? Cara, você pode perder o cliente por diversos motivos, inclusive porque problemas financeiros do seu cliente. Ele não tem mais condições de contratar o seu serviço ou comprar o seu produto. Então você precisa avaliar isso, porque ele pode ser impactado por outras coisas. E aí eu vou me prender em 3 grandes clientes, se eu perdi um, é 30% do faturamento. Perfeito. Olha aí, você que está acompanhando, né, que está acompanhando aqui a nossa live, a nossa entrevista ágil de negócios, né? Como é que está aí a distribuição da sua receita, do seu faturamento, né? Está representada de que forma percentualmente entre os seus produtos ou entre os seus clientes? Um produto representa 80%, um cliente representa 30%, como o Rafael citou. Eu atuei em uma empresa em 2012 de tecnologia que ela tinha um grande cliente que representava cerca de 70% do faturamento dela. Eu saí dessa empresa no final de, 2013, e não demorou muito, alguns meses, ela realmente fechou, acabou. Por quê?
porque ela não fez lá, não prevê um determinado risco, que seria esse cliente fechar a torneirinha por motivo dele, não por falta de qualidade tinha muita, foi uma questão de decisão do cliente, e a empresa realmente acabou fechando as portas, e muitos profissionais aí acabaram realmente perdendo aí o seu trabalho, o seu emprego e tal. Então, realmente isso daí acontece. Olha aí, ó, já acho até consegui uma consultoria aí para você, ó, brincadeira à parte, o Edgar até, o Edgar, ele é um empresário, é um parceiro, ele tem uma corretora de seguros, e ele está falando, vou precisar consultar mesmo, a análise deve ser ampla, e nem sempre temos essa visão, olha aí, bacana, legal. Rafa, indo aí então, agora sim, né, para essa reta final da nossa entrevista ágil de negócios aqui pela escola, nenhum convidado sair daqui sem dar dica, tá? Tem que dar uma dica aí bacana para quem está acompanhando, e com você não vai ser diferente. Então, eu gostaria de pedir para você deixar uma dica, né, na sua área, para quem está acompanhando. Eu sei que você já falou bastante coisa legal, mas tem que dar uma dica, senão a gente não acaba a live hoje. Tá bom, uma dica para quem não conhece nada de gestão de risco, de área de risco, o que eu faço, por onde eu começo para fazer uma análise de risco. Existem algumas documentações, algumas bibliotecas, inclusive normas que falam de gestão de risco. Se você for pensar numa área de uma questão mais genérica, para entender o início, tem a ISO 31000. A ISO 31000 ela fala de gestão de risco de forma genérica. A gente pode falar também do framework do COSO, né, que também fala entra no assunto de gestão de risco. Tem a própria ISO 27000. Mas a gente está falando de segurança da informação. Quando se fala em segurança da informação, você fala também em avaliação dos riscos, né? Quais são os meus riscos referente a isso? E que, inclusive, ela é até mais antiga. A ISO 31000, ela chegou em 2010. A 27000 já falava de gestão de risco referente à tecnologia da informação. Então, a gente pode considerar que ela foi embasada, ou melhor, ela se referenciou também na ISO 27000, para poder criar a gestão de risco, porque a área de tecnologia da informação já fazia gestão de risco. E se a gente for pensar, mas de onde vem isso? Muitas ações referentes à gestão de risco surgiram após o 11 de setembro. Né, na hora da tratativa dos riscos. A minha empresa ficava numa torre e a minha base de dados ficava na outra torre. Então, muita coisa mudou quando a gente fala, principalmente de segurança da informação. Muita coisa mudou depois do 11 de setembro. Rafael, você precisa falar de estratégia, de tragédia. É um risco. É um risco não avaliado, um risco não identificado. Lógico que ninguém previu. É um risco que ninguém previu. Não vou falar, Rafael, você previu, você iria prever esse risco? Não. É um risco que ninguém previu. Aconteceu e serviu de lição. Lição. Então, para quem quer começar a entender um pouco de gestão de risco, a ISO 31000 fala disso. E importante também a gente pensar, eu preciso ver o que causa o meu risco. Não olhar o risco simplesmente, e sim qual é o causador do meu risco. É uma ausência de controle, é um controle mal executado, por exemplo, ou é não seguir uma norma, não estar em compliance com a minha atividade, isso é um risco. Concentração de cliente, que é o que a gente falou. Então, você precisa entender o que pode causar o risco. Perda financeira, por exemplo, ou redução de faturamento por concentração de cliente. O que causou a redução do meu faturamento foi a concentração de cliente. Então, é importante sempre identificar qual é a causa do meu risco, e não o risco em si. E lembrar também que quem trata é o dono do risco, porque o risco tem um dono, ele sempre vai ter um dono. É a área, é o processo, é o gestor daquela área que é o dono do risco. E tem que acompanhar, tem que ficar de olho. Tem que acompanhar. E entrar no ciclo PDCA, né? Isso é importante. Eu identifico, avalio, analiso, avalio e monto meu plano de ação. E depois eu retorno para reavaliar de novo. Eu já tenho os riscos identificados, eu vou reavaliar os riscos para entrar de novo numa matriz de risco, ver se eu preciso de novo, rever o meu plano de ação, porque muda. Ele não é um processo estático, ele é um processo dinâmico. Perfeito, é perfeito. Uma excelente dica aí. E nem falamos de riscos de desastre, de riscos naturais, né? Há uma área que de repente tem uma tendência de enchente ou sei lá, de terremoto, etc. E inclusive me veio agora em mente, né? Mesmo finalizando aqui, a própria pandemia.
eu acho que pouquíssimo provável que alguém tenha mapeado o risco de uma pandemia, né? Alguns negócios mais impactados, outros menos impactados, mas esses que foram muito impactados, fizeram a previsão de que seriam impactados caso tivesse uma questão dessa envolver na saúde? Então, ó, já aprendi com você aqui, você percebeu, né? Já estou já até pegando os cases E eu aí. vou te falar, ô Ronaldo, que muito especialista da área de gestão de risco, quando ele vai fazer algum projeto, ele aponta, ele chega até a apontar esse risco de pandemia, ele já era um risco conhecido. Olha aí. De paralisação do negócio, pandemia, era um risco conhecido, mas era um risco pouco tratado. As pessoas não davam valor. E eu vou fazer uma meia-culpa que o profissional de gestão de risco também não dava muito valor porque ele não era insistente. Né? O dono, ou o cliente, ou o dono do risco, simplesmente não dava atenção e era de gestão de risco, deixava passar também. Vou fazer meia-culpa porque ninguém esperava. E era um risco conhecido, sim. Né? A gente já, em algumas empresas, a gente chegou a mapear esse risco. O risco de pandemia, olha, você tem a sua empresa é fixada em um único local, então se tiver uma pandemia, se tiver alguma doença, você vai paralisar a sua empresa, você vai paralisar a sua operação. Mas, de verdade, acho que pouquíssimas empresas que trataram esse risco de uma forma antecipada. Legal. Olha só, Inclusive, gostei da esse é o termo, sua. tá? Mais uma dica: antecipação. Essa é a palavra. Esse é o termo quando a gente fala de risco. Antecipação. Você precisa se antecipar aos seus riscos. Mapear, identificar, para se antecipar, isso é antecipar, né? Para poder É isso saber aí. como que você vai se comportar diante daquele risco, caso ele aconteça, e isso não prejudique, não impacte a existência da sua empresa. É por aí? Perfeito. É isso aí. Olha Essa é aí, a já fui lógica. aprovado. Essa é a lógica. Já fui aprovado. Legal, bacana. Mandar um abraço aí para o Celso Barreira, nosso diretor de operações da escola, da Ágil Escola de Negócios. Vou pedir aí para o Celso. Celso, fica antenado aí em todos os riscos da Ágil, hein? Você viu aí. Inclusive essa questão aí da pulverização das receitas. Esse painel, Rafael, ele foi criado lá em março, no início da pandemia. Esse painel da entrevista ágil é gratuito, assim como nós temos a mentoria digital ágil, a live semanal ágil, que um professor da escola vem aqui, e todos foram criados aí pela nossa diretora de marketing, nossa diretoria de marketing, a Priscila Biela, com apoio da nossa diretora do Núcleo Social. Aqui na Ágil nós temos um Núcleo Social, que tem lá a nossa Carol Mira, né, a Carolina Mira encabeçando esse núcleo, e é um conjunto de ações aí do Celso, da Priscila e da Carol Mira, para fazer acontecer e trazer aqui para o público esse conteúdo tão rico, né, e totalmente gratuito. E ó, produção, anota aí, PDCA. O Rafael falou aí de PDCA. Eu vou trazer esse tema aqui na nossa próxima mentoria. Eu vou trazer uma mentoria aqui só para explicar um pouco mais o que é o PDCA para quem ainda não conhece, tá legal? Uma ferramenta É isso muito aí. importante, né, Ronaldo? Isso, exatamente. Como eu sou de administração, né, e um pouquinho de marketing aí, eu tenho aqui o painel de terça-feira, que é uma mentoria digital ágil, e eu trago aqui alguns temas, até básicos, sabe, do livro, mas que é importante para muitos profissionais aí que não tem esse conhecimento. Então a gente traz aqui para dar uma. Você fez uma recente referente a cinco forças de Porter, por exemplo, né? Que é um tema Isso. inicial para quem vai falar de estratégia Isso, de gestão de exatamente. negócio. Aqui a gente traz também para o profissional que está empreendendo, ou mesmo empresário que já tem uma maturidade, mas não é a área de conhecimento dele, ou por alguma falta de oportunidade, ele não pôde ter contato com aquele tema. Então, aí eu trago aqui de terça-feira matriz BCG, SWOT, temas do livro aí, como eu costumo chamar, né? E sempre para ajudar aí as pessoas. Claro que a Ágil é uma escola, é uma empresa com fins lucrativos, temos aí conteúdos pagos, isso, né? Não tem como não ser dessa forma, mas estou muito feliz com esse tipo de conteúdo que você proporcionou aqui para nós hoje, né? E totalmente gratuito aí para o pessoal que gosta de bom conteúdo, tá legal? Então é isso aí, olha só. Encerrando aqui, vou passar a palavra para você, dar o seu recado final, deixa aí o telefone, fique à vontade, o seu recado final, por favor, Rafa. Bom, vamos lá, pessoal. A gente falou de um tema aqui que é importantíssimo para a sobrevivência das empresas, não é simplesmente para luxo, para geração de receita apenas, né? E também para sobrevivência das empresas. Meu LinkedIn é Rafael Trivelato Centella. Quem quiser procure lá.
qualquer tipo de empresa, quiser procurar os nossos serviços, fique à vontade. A gente trabalha também em parceria com uma empresa, uma consultoria multinacional que chama GIF International. Por favor, procurem lá, acessem o site, vão ver que o leque de serviço é muito grande. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, buscar os serviços, buscar as soluções que a gente tem à disposição. Legal, muito bom. E a Ágil, Rafa, eu aqui em nome da Ágil, eu, fundador da escola, a nossa diretoria de marketing está aqui conosco, escritório em Pinheiro, São Paulo, toda a equipe aqui de produção está adorando aí a live, o diretor de operações, o Celso, eu tenho certeza que a nossa diretora do Núcleo Social, a Carol Mira, e todos os facilitadores da escola, nós agradecemos imensamente aí a sua participação, a sua presença. Quero aproveitar aqui a oportunidade final também, para mais uma vez, né, mandar um abraço aí, um agradecimento aos nossos 2 apoiadores, grandes parceiros aí desse painel de entrevista, que é a PB Conecta, né, uma empresa especializada em marketing estratégico, marketing de serviços, e também é um empresário lá de Curitiba, o nosso parceirão, o Vitor Ribeiro, da Janela do Empreendedor, que trouxe essa janela de oportunidades para o estado de São Paulo. Então, confira aí que vale muito a pena. Pessoal, estamos encerrando aí, então, a nossa live, a nossa entrevista Ágil de Negócios. Mais uma vez, agradeço ao Rafael Centella, consultor sênior, especialista em gestão de riscos. Também agradeço a você que acompanhou aqui a live, essa transmissão ao vivo pelo Facebook da escola, ou que está acompanhando o vídeo aí agora, está ouvindo eu falar aqui agora com você, não importa o dia ou a hora. Muito obrigado ao pessoal aí do Connect Business, o pessoal aí dos grupos de empreendedores. Estamos bastante satisfeitos aí com a audiência. Mandar um abração lá pro pessoal também, que eu sei que está acompanhando o Rafa, o pessoal lá do condomínio, lá do Inova Blue, lá na cidade de Osasco, que eu sei que é lá de onde o Rafael tem muitos parceiros lá, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Grandes Legal. amigos, grandes parceiros lá. Legal, um abraço para todos, pessoal. Então, até a próxima. Sintam-se abraçados.